Do curso de Física da UAB-IFP. Sou professora Maria Raimunda e irei ministrar a disciplina Profissionalização Docente. Iremos iniciar a nossa aula 1, que tem como tema Profissionalização Docente e Racionalidade Pedagógica, onde nós iremos ver os processos de desenvolvimento profissional e os saberes da docência. Começando com uma citação que eu acho bastante pertinente para a gente começar a nossa reflexão sobre a nossa profissionalização docente. É preciso deixar claro que a escola é um espaço para trabalhar o conhecimento. Nesse aspecto, permaneço na modernidade, pois afirmo que o conhecimento é um instrumento importantíssimo para a construção do humano. Não é por acaso que, dentre os seres vivos, apenas os humanos produzem conhecimento. Então, vocês estão cursando a segunda licenciatura, né, em Física. Vocês, quando concluírem esse curso, serão professores de Física da Educação Básica. Física faz parte de quê? É uma das ciências da natureza. Então, vocês têm que ter esse conhecimento científico, né, baseado nos conhecimentos físicos. E junto com conhecimentos físicos, vocês vão precisar também, como professores de física, de outra disciplina que é a matemática, né? Que é um instrumento que serve como ferramenta para o conhecimento físico. O objetivo da nossa aula 1 é identificar aspectos necessários à formação docente, debater sobre a formação inicial e continuada da profissionalização docente. Vamos falar primeiro dos conhecimentos profissionais, né? Então, você está cursando a licenciatura, vocês serão professores de Física. Um profissional, uma profissão, assim como as outras, né? Nível superior, que depois vocês podem, né, ir cursando uma especialização, mestrado, doutorado e que sabe, né, se tornar até um grande físico, até mesmo um grande cientista, descobrindo, pesquisando, né, e depois formulando, quem sabe, uma lei, uma teoria. Então, vamos lá. Mesmo preocupado em enfrentar as dificuldades iniciais da profissão, apontada em diversos estudos, os professores principiantes efetivamente se preocupam com o ensino de conhecimento a seus alunos. Então, eu gosto de dizer para os meus alunos que fazem essa licenciatura que saber física é diferente de ensinar física. Às vezes você tem esse conhecimento, né, bastante aprofundado, mas na hora lá de repassar, de transmitir, de ensinar os alunos não conseguem absorver o que você está transmitindo. Então, são duas coisas diferentes, que fique bem claro. Saber física, saber matemática, saber química é diferente de ensinar essas disciplinas. Durante o planejamento e no decorrer das aulas, o conhecimento que o professor possui do conteúdo específico é enriquecido por outros tipos de conhecimento dos alunos, dos currículos e do contexto. Então, antes de cursar profissionalização, vocês cursaram outras disciplinas, né, que eu vi aqui no PPP do curso, né? Vou aqui falar um pouquinho. Vocês cursaram disciplinas fundamentais, né, como para o início do curso, para ter esse embasamento, introdução à educação à distância, metodologia científica, projeto integrador. Vocês cursaram disciplinas pedagógicas, como essa que eu estou ministrando, política e organização da educação nacional, sociologia e filosofia da educação. E, além dessas, vocês cursaram disciplinas específicas do curso de Física. Teve até algumas disciplinas, não é, para introduzir os conhecimentos matemáticos, que são muito importantes para o curso de Física. Tiveram disciplinas como cálculo, né, e já disciplinas específicas como Física Básica e Mecânica 1. Não foi isso?
as várias dimensões do conhecimento do conteúdo. Então, você precisa saber dos conteúdos de física, através das informações, dos princípios, dos conceitos, das leis, da teoria. Então, o que é que a gente vê em física, né? A física está dividida em quê? Mecânica, óptica, eletricidade, até astrofísica, física moderna. Então, você precisa desses ensinamentos, desses conhecimentos para quê? Para poder ensinar aos seus alunos. Conhecimento substantivo são estruturas ou paradigmas usados para orientar a pesquisa no campo do conhecimento, né? Então, você também, durante o curso, você precisa ter esse embasamento, não é? Sobre a pesquisa em si. Nós temos também o conhecimento sintático, que são o modo pelo qual novos conhecimentos são introduzidos e aceitos no campo. E, além disso, nós temos as crenças, que são avaliações pessoais sobre a matéria, né? A gente lembra lá de filosofia do senso comum, né? A passar do senso comum para o conhecimento científico. Conhecimentos a serem desenvolvidos na formação profissional docente e requerido na prática. É o conhecimento proporcional, constituído por princípios, máximas e normas utilizados no curso de formação, né? Então, vocês estão fazendo a segunda licenciatura, é a segunda formação de vocês. Então, tudo que foi visto no primeiro curso, na primeira graduação, também serve para você ir aperfeiçoando, ir modificando e melhorando a sua prática, né? Conhecimento de casos particulares e conhecimento das maneiras de aplicar regras adequadas a casos corretamente identificados, desenvolvidos pelo professor quando se encontra diante de situações dilemáticas, né? Então, a ciência, né, física é uma ciência, então há muitos dilemas, muitas teorias, muitas leis que foram contestadas, né? A ciência, ela vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Então, era uma coisa, depois se descobre outra coisa, não é? O que era certo passa a ser errado. E é isso que é interessante, que é fascinante no mundo científico, né? A importância do conhecimento pedagógico do conteúdo. Um novo tipo de conhecimento da área que é desenvolvido pelo professor ao tentar ensinar um tópico em particular aos seus alunos. Conhecimento pedagógico do conteúdo também inclui uma compreensão do que torna a aprendizagem dos tópicos específicos fácil ou difícil. As concepções e preconcepções que estudantes de diferentes idades e repertórios trazem para situações de aprendizagem dos conteúdos e lições frequentemente ensinados. Então, por isso que é importante, gente, essas disciplinas pedagógicas, elas que vão lhe dar todo o embasamento para você ser um bom professor de física. Porque você não precisa só saber de mecânica, de eletricidade, de óptica, das leis de Newton, de Einstein, é preciso. Mas você também precisa saber ensinar, fazer essa transposição didática do que esses grandes físicos mundiais, né, pesquisaram para poder que o seu aluno da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio, compreendam, entendam, né, e investiguem sobre as ciências da natureza, em especial a física. Transformando conhecimento em ensino. Começamos pelo processo de raciocínio pedagógico. O que é isso? É a compreensão, é a transformação, é a instrução, é a avaliação, a reflexão que vai gerar o quê? Uma nova compreensão, né? Então, primeiro a gente tem que compreender. Eu compreendo, depois eu vou o quê? Transformar. Transformar eu vou instruir, e aí eu tenho que fazer a autoavaliação, e dentro dessa autoavaliação eu vou refletir. E dentro dessa reflexão eu vou surgir uma nova compreensão daquilo que eu havia estudado, né? Esses são os conhecimentos prévios, a gente vê isso também um pouquinho em psicologia, né?
compreensão de ideias e conceitos de um mesmo conteúdo e conteúdos relacionados. Então, você tem que, a física em si, ela precisa das outras ciências, ela precisa da matemática, principalmente. Mas, além da matemática, tem que trabalhar o quê? A interdisciplinaridade. Transformação constituída por interpretação, que seria uma revisão, uma representação, um conjunto das analogias, exemplos, adaptações, ajustes às características dos alunos, né? Então, como é uma ciência da natureza, nós temos muitos exemplos do cotidiano, do dia a dia. Então, você pode fazer analogias, né? Dar exemplos de situações, né, do dia a dia do aluno, né? Como se diz, a matemática está em todo lugar, a física também está em todo lugar. É só observar o que está ao redor. Instrução consiste em manejo de classe, explicações, questionamento e discussões, né? Então, um bom professor, ele precisa ter manejo de classe. Ele precisa ter disciplina com os alunos. Ele precisa que os alunos também, né, questionem, discutem. Não é porque um cientista disse isso e eu vou aceitar logo em seguida. Mas por quê? Como foi que ele chegou ali? Vamos investigar se o que ele, né, teorizou é 100% correto? A avaliação refere-se à checagem de compreensão do ou não dos alunos em relação ao que foi ensinado, né? Então, a avaliação faz parte desse processo pedagógico, né? Então, nós temos que sempre avaliar se os nossos alunos estão aprendendo ou não, através dos instrumentos de avaliação. Aí eu digo, não só a prova escrita, mas existem outras maneiras de avaliar. Reflexão representa o processo de aprendizagem a partir da experiência, né? Então, às vezes não é preciso ter um laboratório de física na sua escola, mas você pode, né, usando sua criatividade, materiais recicláveis, não é? Simples, você pode demonstrar na sua sala de aula algumas experiências científicas, né? Simples, até com um balão, né? Algo bem simples. Nova compreensão, ela vai ser sempre enriquecida e aperfeiçoada, porque a cada vez que você aprende uma coisa, ela vai servir de pré-requisito para um novo conhecimento. E isso não acaba nunca, não é? E aprender e conhecer é uma coisa muito boa. Aí nós vamos ver essa tabelinha com relação aos saberes docentes versus as práticas, né? Então, quais são os saberes dos professores? Saberes pessoais dos professores. Onde é que ele bebe dessa fonte, né? Onde é que ele adquire esses saberes pessoais? Professor tem família, né? Pai, mãe, às vezes tem filhos, companheira, esposa, marido, né? No ambiente, né? O professor mora em um local, numa cidade, num bairro, numa casa, num apartamento. E ele estudou a vida toda, a sua experiência de vida. Então, o professor ele vai se formando na medida que ele vai amadurecendo, envelhecendo, crescendo. Saberes provenientes da formação escolar anterior, né? Então, como é que está dividida aí a educação hoje segundo a LDB, né? Então, desde que a gente começa a estudar na educação infantil, passa pelo fundamental, passa pelo ensino médio, né? A gente vai aprendendo. É um saber, o saber escolar, né? Há saberes provenientes da formação profissional para o magistério. Então, você terminou o seu ensino médio e você fez uma licenciatura, ou você fez um curso de bacharelado, né? Então,
Você tem noção? O que foi que você estudou lá na sua primeira licenciatura? Né? Você estagiou? Você fez algum curso de reciclagem? Que esse termo reciclagem hoje nem se usa mais, né? Porque alguns dizem que reciclar, professor, não é lixo. Reciclagem tem sentido mais de lixo. Hoje se usa o quê? O termo formação inicial e continuada. Mas aí, antes de reciclagem, nós também podemos usar, né, aperfeiçoamento, atualização, capacitação, né? Fique à vontade aí para usar o termo melhor que lhe convém. Saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho, né? Então, sempre vai ter lá uma política pública que o Estado, o governo oferece à população. Os livros didáticos, né? Também tem lá os seus autores que você usa constantemente. São o quê? São ferramentas dos professores, né? Como livro didático, caderno de exercício, ficha. Então, é bom registrar as suas aulas, é bom anotar, né? Hoje se usa o computador, o notebook, mas sempre planeje e renove, porque cada turma, cada ano, os alunos são diferentes. Saberes provenientes de sua própria experiência da profissão, na sala de aula e na escola, né? No seu dia a dia, no seu ofício em sala de aula, convivendo com os alunos, convivendo com seus colegas das outras disciplinas, você também vai aprendendo, vai adquirindo saberes, junto com os seus pares. E isso é muito bom. Vamos lá para os momentos da carreira profissional, né? Nós começamos primeiro com a formação inicial, né? Você escolheu uma licenciatura, então você vai ser um professor, né? Pode exercer isso. Então, quando você termina a sua graduação, você vai para o início da carreira, né? O início da docência. E esse início não é fácil para ninguém, para nenhum profissional, nem para o médico, nem para o engenheiro, né? Nós enfrentamos muitos problemas, muitos desafios, dilemas, conflitos, dificuldades, porque a nossa profissão é diferente das outras, né? Ela tem uma especificidade diferente. Nós lidamos com gente, com seres humanos, com pessoas, e nós somos responsáveis por a sua formação. Depois nós temos a estabilidade profissional, né? Então, hoje, para você ser um professor de escola pública, por exemplo, você só entra através de concurso público, de provas e títulos. Você é o concursado. Você também pode optar para ser professor de uma escola privada, né? É uma opção sua. E aí, depois que você começa, você quer se estabilizar, né? Ter um emprego estável. Depois de um certo tempo, há um questionamento sobre sua opção profissional. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5 anos e você vai vendo aí, é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Né? Mesmo sabendo que o professor no Brasil, infelizmente, né, não é valorizado, a educação nas escolas públicas falta muitos recursos. E aí, eu vou continuar nisso ou eu vou procurar outra área onde eu possa ganhar mais, que nessa eu não estou sendo feliz? E no final nós temos a aproximação da aposentadoria, né? Depois dessa reforma da Previdência, né, vai ficar mais difícil, nós vamos ter que trabalhar mais anos, né? Mesmo a nossa especialidade sendo diferenciada, né? Professor Ibernon, 2001, ele disse o seguinte:
que o conhecimento que se desenvolve ao longo da carreira profissional, você adquire através de quê? Da experiência com o discente, quer dizer, com os alunos, convivendo com os alunos, é aquele feedback, aquela troca, né? Os alunos têm muito a ensinar a vocês. Não queira ser o detentor, o sabichão de física. Você vai aprender juntos. Você, às vezes, o professor é mais velho, estudou um pouquinho mais, mas os alunos também têm muito a ensinar para a gente. Na formação inicial, na vivência profissional e na formação permanente. Professor, você escolheu ser professor, então você vai ter que estudar a vida toda. Não é só terminar o curso de física e pronto, não precisa estudar mais. Por quê? Porque você precisa se atualizar. É uma necessidade, senão você vai ficar para trás. Nesse mundo em que nós vivemos hoje, né, globalizado, a tecnologia aí em alta, você tem que acompanhar o desenvolvimento do mundo, né? Então, estudar sempre. E, principalmente, pessoal de física, por quê? Porque o conhecimento científico ele é volátil, ele muda. As pesquisas estão aí a toda hora. O homem já foi à Lua, quer ir agora a Marte. Então, as pesquisas estão aí. E a gente, como professor, tem que ficar a par de tudo que está acontecendo na nossa área. Fase da carreira docente segundo Huberman. Entrar na carreira é uma questão de sobrevivência e descoberta. Às vezes você não teve opção, né? A única opção que teve para você foi fazer um curso de licenciatura. Então, às vezes, é uma questão de sobrevivência. Fase de estabilização é o compromisso com a profissão. Então, se você escolheu, né, seja um bom profissional, tenha compromisso. Tem a fase de experimentação ou diversificação, que é o período de incerteza em relação à continuidade da profissão. Não é fácil ser professor. Ser um bom professor dá trabalho. Professor precisa estudar. Professor precisa planejar as aulas. Professor precisa se inteirar com o que está acontecendo. Então, não é fácil ser professor. Fase de procura de uma situação profissional estável, serenidade, distanciamento afetivo ou conservadorismo, né? Fase de preparação para a jubilação, no caso aí a aposentadoria, uma perspectiva positiva ou uma frustração, né? Às vezes o profissional passa 25 anos, 30 anos, né? Às vezes, quando está próximo da aposentadoria, fica rezando, torcendo logo que chegue, né? E alguns não, ainda chegam dispostos com o mesmo gás do início da profissão. Porque é diferente um professor iniciante, um professor já quase no fim de carreira. Então, sempre continuar motivado nesse trabalho da docência. Os primeiros anos da profissão. Ferminese. Os primeiros anos da profissão representam um período intenso de aprendizagem e influenciam não apenas a permanência do professor na carreira, mas também o tipo de professor que o iniciante virá a ser. A dura realidade da sala de aula, limitações como a falta de recursos, materiais e as condições adequadas do trabalho, o aumento da violência nas escolas, o acúmulo de exigências, não é? Então, veja aí como eu disse, não é fácil, né? Às vezes, no início, muitos professores não aguentam e aí desistem da profissão, né? Então, veja aí, da aula, por exemplo, Karnal gosta, né, dessa frase, Leandro Karnal, professor historiador da PUC, ele diz aí, o professor que já passou pelo 6º ano, né, ele é um herói, né?
O confronto com a prática. Professor principiante segundo Perrenot. Existem duas identidades, a de estudante e profissional responsável. O estresse, a angústia, os medos, os momentos de pânico. Precisa de muita energia, tempo e concentração. E a forma de administrar o tempo provoca cansaço, né? Então, ser professor, às vezes, é estressante, é angustiante, né? Um trabalho mental, né, muito grande, um trabalho intelectual muito grande. Então, já pensou, você trabalha 2 turnos, manhã e tarde. Chega à noite, você está cansado, você está exausto, né? Se você mesmo exerceu a sua docência com compromisso, né? É um desgaste mental muito grande.